continuar um pouco do que nós conversamos de manhã. Nós tivemos uma oficina acerca dos cuidados em rede com as pessoas em restrição de liberdade, em conflito com a lei e transtorno mental, que é a partir desse programa de saúde mental e direitos humanos que ensejou um pouco desse início de trabalho que nós tivemos com a rede de saúde e assistência aqui de Passo Fundo, da região da coordenadoria, na verdade, e que começamos, então, toda uma interlocução, retomando uma interlocução antiga com algumas mentaleiras das antigas aqui, das amigas, mas que agora, entre as atividades do dia, uma das coisas que foi muito bom fazer aqui na Terra foi visitar o usuário que, então, a gente trabalhou junto ao programa e junto à rede daqui para sair do manicômio judiciário. Hoje ele está inserido na rede, está com atendimento do CAPS, e eu queria muito vê-lo. Foi muito bom que as amigas me levaram até lá e a gente pôde conversar um pouquinho. E eu acho que um pouco da gente, depois, claro, vocês podem seguir essa conversa, mas eu queria lembrar um pouco de que esse contexto de cuidado em rede pode também nos ajudar a pensar um ponto de partida, que foi onde a gente chegou no final da manhã, e que, como nós não vamos ter muito tempo mesmo para conversar, eu queria que a gente pudesse partir um pouco do que dá para fazer daqui para diante, né? Porque acho que em termos de denúncias de violações de direitos, de retrocessos de direitos, a gente liga a TV e toda hora a gente abre os grupos de WhatsApp e está alarmado diariamente com a quantidade de direitos que nos estão sendo subtraídos. E já vimos conversando, e obviamente cada um de nós aqui está inserido de alguma maneira em políticas públicas, políticas sociais, que sabemos o quanto estão ameaçadas e o quanto elas violam direitos mais elementares. Nessa perspectiva, então, eu acho que talvez fosse interessante a gente lembrar um pouco por que se construiu uma rede de atenção psicossocial em termos de cuidado com a loucura, e por que a gente entende que esse é um direito demasiado humano para ser violado, né? O direito à loucura e o direito à singularidade como o direito a ser diferente, e por ser diferente não ser cerceado do direito ao espaço da cidade e do direito a ser cuidado, do direito a ter acesso aos serviços de saúde. Isso que é um princípio elementar da reforma psiquiátrica, né? Não só brasileira, não é uma invenção da reforma psiquiátrica brasileira, que, falávamos hoje, completa 25 anos como lei, né? O movimento antimanicomial é mais antigo, pelo menos tem 30 anos, desde o Congresso de 87 em Bauru, mas a gente sabe que nenhum processo que resulta em um slogan por uma sociedade sem manicômios, como foi lançado lá em 87, ou, mais ainda, numa legislação que afirma o direito ao cuidado territorial junto à comunidade, com os laços, sem rompimento de laços afetivos familiares, e a garantia de evitar-se as internações em situações absolutamente extremas, quando elas forem necessárias, que sejam em hospital geral, e o direito ao cuidado singular, com planos terapêuticos, que é o que a gente também vê no censo, por exemplo, que 40%, mais de 40% das internações em manicômios judiciários não respeitam e nem sequer ouviram falar de plano terapêutico para os pacientes. Esse é um direito que vem sendo violado, vem sendo desrespeitado, e que está garantido na lei gaúcha há 25 anos e na lei nacional há 16 anos. Como a gente pode lidar com essa pulverização, ao mesmo tempo, de direitos, a par de uma realidade que vem nos mostrando que essas conquistas resultam em melhoria concreta na vida das pessoas? Então, eu
queria partir um pouco de uma coisa que hoje especialmente é um dia bonito para falar disso, assim, emocionante do meu ponto de vista, porque de manhã o grupo que organizou esse colóquio me brindou com a oportunidade de estar numa roda assim, com um grupo de tinha promotoras, tinha estudantes de Direito, Psicologia, Serviço Social, Filosofia, mestrandos, graduandos, profissionais trabalhadores de todas essas redes, professores de todas essas áreas, um grupo completamente diverso e interessado e interessante, né? E a gente ficou pensando quais as alternativas, quais as possibilidades. Quer dizer, no momento em que a gente está enfrentando esse monte de perdas, esse monte de impossibilidades, a gente junta um grupo das mais diversas áreas, num dia chuvoso, frio, como dizia o baiano. O baiano não está aí, o baiano estava morrendo de frio. E se põe para pensar o que dá para fazer, e ao meio-dia ainda tive a oportunidade, as gurias ainda me arrumaram essa chance de denunciar na TV, lá da universidade, na UPF, de denunciar o crime que o Dória acaba de cometer ao desmontar o programa de braços abertos. Chamei ele de criminoso na TV, espero que isso não me gere nenhum processo, porque hoje em dia tudo gera processo, né? E eu sou rodeada de advogado na minha casa, então cada vez que eu faço essas declarações públicas, assim, o meu filho que é advogado, mãe, tu ainda vai me arrumar problema, eu vou ter que te defender. Eu digo, para isso eu fiz um filho advogado, não me incomoda. Chamei ele de criminoso lá, né, gurias? E as gurias acharam muito bom, minhas amigas acharam ótimo, não tem problema nenhum. Mas, além disso, poder encontrar um menino de 27, 8 anos hoje, que nós encontramos que, dentro do manicômio judiciário, a pedido do juiz para começar a acompanhar, que estava sem processo jurídico, ainda sem medida de segurança, e que hoje estava com a mãe, todo de roupa nova, abriu um sorrisão ao nos enxergar lá, me dizendo quais são os seus planos, o que ele pretende fazer com o benefício que ele tem acumulado, que ele tem guardado, como é que ele está vivendo, o que não está bom, o que está bem, como é que ele vai fazer para continuar vindo no CAPS, que na cidade dele não tem, mas agora a gente já garantiu com o município que ele tem direito a vir uma vez por semana. Mas, Simone, isso não está legal, assim, eu não estou gostando muito daquele pessoal que faz isso, tem uns colegas que são legais, mas outros não são. O que eu quero é ficar no CAPS, eu tenho que terminar meus estudos, eu quero comprar meu terreninho. Fiquei 15 minutos, gurias, com ele me falando dos planos dele. E eu me lembrei de uma denúncia que o Marcos Rolim colocou no relatório azul, quando ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia. E em 2002, ele teve um prêmio, esse relatório dos direitos humanos. O Marcos Rolim contou que na inspeção que eles fizeram aos manicômios, eles encontraram um senhor que eles foram perguntando, né, na inspeção, há quantos anos o senhor está aqui? E aí ele disse, há 600 anos, senhor. E o Marcos coloca na introdução do relatório azul, ele diz, e eu acho que ele não estava mentindo, porque talvez do ponto de vista dessas pessoas que estão com as vidas entregues daquele jeito e que elas sabem a dimensão que o tempo tem dentro de um manicômio judiciário, talvez esse tempo só possa ser dito como uma eternidade, de fato, né? E essa possibilidade de a gente estar numa cidade do interior gaúcho, 25 anos de lei, com muito, muito, muito a ser feito e a ser cumprido, mas que foi garantido numa mesa de negociação dentro do manicômio judiciário, onde até ele me dizia hoje, mas tu disse para o juiz que eu ia ficar um tempo aqui, que eu ia poder sair, depois eu ia lá para minha casa, não sei o que, assim, com o dedo em riste, me cobrando as coisas que ele viu na audiência de alta dele, que nós negociamos, eu, o juiz, contra a equipe do manicômio judiciário, que dizia que esse menino não pode sair daqui, né? Ele precisa dos nossos cuidados, numa lógica, obviamente, manicomial e de reserva de mercado, de alguma maneira querendo afirmar a sua própria imprescindibilidade, né, que é como, em geral, acontece dentro das instituições totais. E ele assistiu toda essa negociação, ele estava junto na negociação, o juiz, que é o juiz que trabalha conosco, que, inclusive,
lançou agora, se tiver operadores de direito aqui que têm interesse, ele acabou de lançar com um colega do direito esse livro sobre medida de segurança e periculosidade, onde eles problematizam esses temas. E o juiz conversava, porque é um juiz, o Dr. Luciano Lozecan, ele conversa muito, um dos trabalhos que a gente tem feito é fazer com que os usuários conversem, dialoguem com o juiz. E explicitem para o juiz que por trás daquele crime tem um sujeito que tem uma história. Esse crime muitas vezes tem uma história. E que, obviamente, não é nos autos do processo que essa história, essa subjetividade, esse processo de violências continuadas que essas pessoas são submetidas nas suas vidas precarizadas, muitas vezes, vai aparecer. Então, é muito mais fácil para um juiz pegar uma linha, como eles geralmente recebem, de um psiquiatra que diz: é esquizofrênico tipo tal, logo deve ir para o manicômio, né, que é na lógica do juiz, e sentenciar essa vida a uma internação, que é uma prisão perpétua, do que sentar na frente de um menino, como nós sentamos agora, e dizer assim: sabe esse teu plano de comprar um terreninho, de ajudar tua mãe, de voltar para a roça como tu estava, não vai acontecer porque tu vai morrer nesse manicômio. Então, essa dimensão de que um sujeito é maior do que o seu crime e que a sua doença e que aquele surto que naquele momento fez ele esfaquear alguém e que não pode significar resumir a vida dele aquele instante, né? É um instante que ele não teve um cuidado que o acessou naquele momento. Eu ouvi da Débora Diniz, quando ela apresentou o censo da população dos manicômios judiciários, que é um censo publicado pelo Conselho Federal de Psicologia, está na rede, é bem importante e acessível. Ela disse que numa das campos que ela estava fazendo, ela ouviu de uma mãe desses pacientes judiciários, quase 4.000 que tínhamos em 2011, agora está 3.000 e poucos, 3.200 e poucos. Ela ouviu de uma mãe uma coisa que deixou muito claro o grau de violação de direitos que essas pessoas são submetidas, que não é uma realidade exclusiva, né, do paciente judiciário, mas dos presidiários do nosso país. Que a mulher disse que o filho dela não era um menino ruim, ele tinha cometido um crime, estava no manicômio judiciário. Ela disse assim: mas sabe, dona, o meu filho não é um menino ruim, ele sempre foi um menino bom, mas ele tem esse problema dos nervos. E aí, quando ele tem os ataques, às vezes ele faz essas bobagens, às vezes ele bate alguém, às vezes ele faz essas coisas. E eu sempre chamo o SAMU, eu sempre pedi ajuda, sempre chamei a ambulância, sempre chamei alguém, mas é que sempre os vizinhos se assustam e chamam a polícia, e a polícia sempre chegou mais rápido. Eu acho que essa é a dimensão da política pública, da política como polícia, né? Enquanto a gente tiver uma política pública que seja social... me lembrei do Boaventura, né? O Boaventura tem uma fala do Fórum Social Mundial, por isso meu ato falho, que ele diz: enquanto a gente tiver uma cultura antissocial, a gente vai continuar precisando falar de políticas sociais, porque a nossa realidade é antissocial. A hora que a gente tiver a política voltada para o público, quando a política for mais social, a gente não precisa mais de políticas sociais e políticas públicas. O problema é que a nossa política é antipública. Está aí a realidade nacional para nos provar o quanto a nossa política não tem nada de polis e tem de privada. A forma como as pessoas se apropriam privadamente daquilo que deveria ser público nos mostra o quanto a gente não tem essa dimensão pública da política, né? E o Boaventura dizia isso no Fórum de 2002, na abertura do Fórum Social Mundial que ele fez em 2002, dizendo que enquanto a política for antissocial, a gente vai precisar continuar precisando falar e militar por políticas sociais, né? E essa dimensão, então, da política como polícia, né, do Estado policialesco, que hoje eu acho que a gente tem uma realidade brutal também em termos de Estado policialesco e judicialização das políticas sociais, né? O pouco que a gente consegue na marra e na justiça,
né? Vai nos dando essa dimensão do quanto se perdeu dessa dimensão ética mesmo da polícia, da dimensão de construirmos algum tipo de laço, de contrato social que nos permita fazer deste espaço público uma morada, né, um ethos minimamente coletivo, ou voltado para uma coletividade, e vai nos afastando dessa dimensão coletiva e social que toda política jamais deveria ter perdido, né? E eu acho que se esse momento, por exemplo, que eu pude viver hoje aqui com vocês, pudesse ser traduzido como a experimentação de uma política pública que tem respaldo legal, porque o que permitiu esse juiz sentar naquela mesa do IPF, botar o dedo na cara do psiquiatra, porque era um duelo de poderes muito instituídos, né? No meio de uma instituição total, ele faz as audiências de alta ali no IPF. Tem um valor muito simbólico, porque é o lugar por excelência do poder psiquiátrico. O juiz vai para dentro do IPF, senta as pessoas em volta da mesa, e o psiquiatra diz que ele não tem condições porque ele não está bem ainda para sair daqui. E o juiz olha assim no laudo, ele diz: ele roubou uma carteira há 32 anos, nós estávamos mostrando esse dado, ele roubou uma carteira, ele teve um furto há 32 anos, segundo o Código Penal, a pena máxima para esse crime é de 2 anos e 3 meses, ele está há 32 anos aqui e o senhor não fez nada por ele nesse tempo, o que o senhor vai melhorar ele mais, doutor? Ele diz assim, né? Então, imagina a cara, como os psiquiatras adoram o juiz lá dentro, né? A única coisa que eu acho que eles odeiam mais do que o nosso programa de desinstitucionalização é quando o juiz está junto e dando a alta, e ele diz: eu vou determinar a alta por uma questão jurídica. Agora, olha o absurdo da inversão de valores, que o cuidador da saúde fica afirmando a necessidade de manter o sujeito preso. Nós estamos numa instituição prisional, porque manicômio judiciário é ligado à Secretaria de Segurança e é chamado de hospital, né? Mas é ligado, é uma instituição prisional. Aí, dentro da instituição prisional, o operador da saúde briga com o juiz, dizendo que o sujeito não pode sair. E o juiz se utiliza da lei, da reforma psiquiátrica e do Código Penal para dizer: o senhor não pode manter ele preso. O senhor, doutor, cuidador da saúde, não fez nada por esse sujeito em 32 anos. O que o senhor vai fazer para melhorar ele aqui? E aí é bom a gente pensar que se as instituições prisionais servissem para reabilitar e se os manicômios servissem para tratar alguém, a gente teria dados muito diferentes desses que a gente tem. Fim. É o fim. Isso. Enfim, eu queria dizer que eu tenho que sair, mas eu tenho que sair muito feliz daqui hoje, porque essa política, então, ela não é uma política que se dá só porque a gente tem leis que assegurem, leis que, inclusive, muitos juízes ignoram, né? É um dos trabalhos que a gente comentou hoje, que a gente tem feito, é de lembrar os juízes que tem uma lei 10.216 que afirma e garante o acesso à saúde, dizendo: os sujeitos têm direito e prioritariamente a ser tratados junto à sua comunidade. E levar para o manicômio não é indicação terapêutica. Quando o senhor deixa de dar uma pena e dá uma medida de segurança, ele está dizendo: esse sujeito não pode ser preso porque tem que ser tratado. Se tem que ser tratado como a lei, a Política Nacional de Saúde Mental do Brasil legisla. E, portanto, não é no manicômio que ele vai ter esse direito garantido. E a segunda coisa que a gente tem experimentado foi isso que vivamente a gente experimentou hoje. É no diálogo, é nos operadores, trocando e articulando esses direitos e essas necessidades das pessoas, que a gente vai construir essa rede. Porque esta rede, que em geral é o argumento que a gente ouve: mas não dá porque a rede não está pronta. Quem é que vai aprontar a rede, gente? Nós vamos esperar a rede estar lá. Isso é que nem engordar o bolo para depois dividir, né? No plano da economia, aquela mesma
utopia assim de um dia, quem sabe, né? Não, a hora é já, porque os 600 anos que as pessoas estão esperando dentro do manicômio para a gente chegar lá, não podem esperar nem mais um dia, né? E essa dimensão de que a gente rouba uma vida ao não dar o acesso ao direito, a gente tem que não só divulgar, espalhar, mas a gente tem que ter conosco que o cuidado em liberdade não é um slogan bonito de campanhas antimanicomiais. É um direito elementar de todo sujeito. E, felizmente, nós temos leis para isso, nós temos militância que já tem informação para isso, e hoje eu tenho mais certeza do que das últimas vezes que estive aqui, que nós temos trabalhadores, operadores e movimento social que tem garantido isso. E uma pessoa hoje me disse com um sorriso no rosto que tá bom aqui, eu quero mesmo voltar para casa, mas agora pelo menos já estou mais perto de casa. Muito obrigado, desculpem, queria muito continuar conversando, tomara que a gente tenha outra oportunidade. Tá.